Eu estou aqui, eu vou chamar para falar um pouquinho com vocês a Isabela, uma de nossas colaboradoras. Ela vai falar um pouquinho do que é o mundo do e-commerce. Ela vem de uma outra área, de um outro segmento que não tem nada a ver, e ela vai passar um pouquinho para vocês dessa experiência que ela vive a cada dia aqui com a gente na Infomix. Vem cá, Isabela, vamos bater um papo sobre essa operação. Muito obrigada por participar aqui desse evento com a gente. Tá? Hoje a Isabela ela é responsável por todo o faturamento. Assim, na verdade, ela é responsável por várias coisas, né? Então, quando a expedição, recebimento de mercadoria, separar. Então, no começo, ela teve bastante dificuldade, mas ela entendeu que se não tiver um processo, se não seguir o processo, a coisa não funciona. E eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa chegada sua na Infomix, o que você fazia, como é que foi a dificuldade de entender ou a facilidade de entender como funciona uma operação de e-commerce, porque a gente sabe que é muito, muito delicada, né? Sim, verdade. Entrando no ponto do processo aí, eu acho que o início de tudo, sempre desde quando entrei no Infomix, é o processo. A palavra que fica na boca da Larissa é processo. Por quê? Se você tem um padrão, você tem que seguir um padrão, e se você sair um pelo fora do padrão, bagunça tudo. Se você não voltar tudo, não começar do início e não fizer assim, na risca mesmo, enrola, baralho tudo. E assim, no início foi o seguinte, eu literalmente não sabia de nada, porque o meu segmento era totalmente diferente. Meu segmento era um pouco medicina, um escritório de médico. E, assim, caí no e-commerce de paraquedas com a Larissa. Literalmente não sabia de nada. Nada. Inicia muito. Você vê, assim, alguma coisa para faturar, você já quer faturar. E, assim, tem que ter uma agilidade, porque, como, por exemplo, vem coleta ou o correio está passando, você tem que, faltando 5 minutos, você tem que pegar e já faturar rápido, mas não esquecendo do processo, que tem que conferir, tem que faturar certinho, nota fiscal, tem que ter tudo certinho, incluindo o produto, conferir se é o mesmo produto, né, que o cliente comprando. Tem que ter uma agilidade. E assim, o início, eu literalmente não sabia nem entrar no Mercado Livre. E aí eu entrei aqui, a Larissa me explicou o processo certinho, e antes mesmo a gente ainda estava tendo um pouco baixa, né, nas vendas, porque, assim, tinha uma pessoa mais específica, né? Mais faturamento, salário, não mexe com várias outras coisas, assim. A gente começou colocando eu mais por dentro dessa parte, e, assim, o faturamento hoje em dia tá sensacional. Porque... E o erro? Quando acontece o erro? Porque a gente... Nossa, o erro, não falo mesmo. O erro não... Nossa, eu fiquei traumatizada mesmo. Eu tava errando muito, mas aquela questão, fugiu do processo, a questão era a mesma, né? Mesmo tendo vários CNPJs, a gente tem tudo muito integrado. Então, por exemplo, o Bling que conversa com o Ideres, que conversa com o Mercado Livre, que conversa, enfim. Tem todo um processo para a gente poder controlar hoje essa quantidade de CNPJs que a gente tem que ser muito automatizado, né? A gente sabe que no manual não dá. Acontece alguns furos? Acontece, né? Todo o processo, ele é apto a um erro, mas o erro não chega nem a 1% de toda a operação. Quando a Isabela veio, uma das coisas que eu senti muito é que, como ela é mais agitada no perfil, ela queria fugir um pouco do processo. E eu sempre falava, Isabela, siga o fluxo do processo, senão a coisa não dá certo. Então, assim, já tem algum tempo, né, que não acontece erro, a gente já está atuando bem nisso, o volume de vendas está aumentando. E o interessante é o seguinte, ela cuida do faturamento da separação, então quando ela vê que tem algum produto que está parado, ela já começa, gente, esse produto parou de vender, vamos mexer, aí a gente altera valor, aquelas dicas que eu dei em outros vídeos para poder mexer no anúncio. Isabela, e qual que é a dica? Mexeu? Mexeu, saiu. Então, assim, toda vez, isso é uma dica interessante, toda vez que ela vê que tem um produto ou que está parado, assim, um processo, ela chega e fala assim, Larissa, me ajuda, ela pede às outras pessoas que fazem parte da equipe, fala assim, mexe aí que está parado, está acontecendo alguma coisa, porque, assim, o Mercado Livre, por exemplo, ele tem que estar ali, é igual o bebê, né? Você sempre tem que estar acompanhando. Então, tipo assim, nossa, não mexi 2 semanas, seu faturamento, ó, vai
vai lá embaixo. O produto de catálogo, mesmo você estando no catálogo, ele também não te dá garantia de venda. Porque se você está no catálogo e seu concorrente vai lá e abaixa R$1, você começa a perder a relevância e vai embora. Então, assim, eu gostaria de deixar essa dica, trouxe a Isabela para falar um pouquinho dessa experiência, que todo o processo, ele bem elaborado e seguindo o processo, a coisa flui na risca e pode ter certeza que o produto sai se andar certinho no processo. A Bela, mais para frente, ela vai vir, ela vai dar algumas dicas, eu vou conversar com ela sobre o faturamento, o prazo de expedição, a correria que é, principalmente na segunda, né, Bela? Na segunda-feira, realmente. Porque passa, você começa sexta à noite, sábado e domingo, entrando pedido, entrando. Na segunda é que é sucesso. E é engraçado, a gente quando entra nesse mercado, a gente vê o tanto que vicia. A Isabela já aconteceu várias vezes, fora do horário de trabalho. Nossa, ela tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Não, sinceramente, tem gente que algumas pessoas começam a mexer com o plano, fica oficial na plantinha, literalmente, você pega pra você, é um bebê mesmo. Tem que mexer, cuidar, tem que limpar toda hora, você tem que ir lá deixar ele limpado, tudo pronto pra coleta. Assim, realmente é muito viciante. Inclusive, você tá me matando, porque eu tava cheio de pedido pra você. Eu gostaria de agradecer a sua presença aí, tá? Um abraço para todo mundo junto. Todo mundo se inscreva no canal que a gente vai dando as dicas. Continue seguindo a gente aí, né? Um abraço. Tchau.